Você já teve ou tem síndrome do pânico? Você sabia que a síndrome do pânico pode estar diretamente associada, em alguns casos, com mediunidade? Então eu vou te explicar aqui como é que funciona esse processo, como que funciona essa dinâmica no médium, no sensitivo e como você pode se harmonizar assim, rapidamente e restaurar sua paz, o seu bem-estar. Olá, eu sou Fernando Vidia, médium sensitivo, tenho uma mediunidade ostensiva e já tive síndrome do pânico. E eu precisei aprender e entender o que estava ocasionando essa síndrome do pânico e, neste caso, estava associado com a parte energética, a parte espiritual. Pode estar relacionado também, em alguns casos, com liberações energéticas do inconsciente, onde o inconsciente ele traz à tona determinadas energias, questões e memórias inconscientes relacionadas a traumas que nós já passamos, por exemplo, e essas liberações e essas energias com as quais o médium sensitivo também pode entrar em contato no dia a dia ficam como que impregnadas na própria aura ou nos corpos espirituais, nos corpos sutis e em especial no corpo astral, podendo inclusive obstruir o sistema de chakras da pessoa. E tendo esse sistema de chakras, ou seja, essas rodas de luz, essas rodas de energia obstruídas, não existe uma troca vibracional adequada com o meio em que a gente se encontra, com a atmosfera energética que a gente está imerso, né? E com isso, o nosso organismo como um todo, o nosso condomínio vibracional começa a sentir os efeitos disso. Em alguns casos, não apenas energias podem estar relacionadas, mas também presenças espirituais com as quais o médium, o sensitivo, pode estabelecer conexão. E essas conexões, através delas, alguma vibração, uma ressonância com o processo daquela entidade, seja ela sofredora ou obsessora, pode estar acontecendo. Agora, se a gente não compreender que essa dinâmica funciona, que isso existe, e não tiver meios, técnicas para poder utilizar ali e a gente conseguir se harmonizar, então a gente pode ficar com esses sintomas por um pouco mais de tempo e necessitar recorrer a determinados recursos do mundo físico, como por exemplo, alguma medicação ou até mesmo fitoterápicos. Mas preste atenção, alguns casos requerem mesmo um acompanhamento do psicólogo, do seu psiquiatra, para você poder lidar melhor com aquela síndrome do pânico e entender quais são os gatilhos em você, os gatilhos mentais, emocionais que estão acionando, startando todo esse processo. Mas quando esses gatilhos são energéticos espirituais em decorrência da sua mediunidade, então saiba que existe sim uma forma prática, fácil de você lidar com isso. Se você tiver conhecimento de técnicas holísticas, técnicas espirituais que você pode aplicar em si para fazer os encaminhamentos dessas entidades espirituais e para se limpar energeticamente, ótimo, rapidamente você resolve essa questão e restaura a sua paz, o seu bem-estar. Mas vamos supor que você não tem conhecimento disso. Ou mesmo que tenha, você pode me dizer, mas Fernando, eu levo muito tempo para conseguir me harmonizar, porque às vezes eu nem tenho condições naquele instante de me concentrar e entender como aplicar a técnica que eu estudei e que eu no dia a dia posso até praticar e utilizá-la para ajudar outras pessoas, por exemplo. Mas para mim mesmo eu não consigo me ajudar. Eu tenho que pedir ajuda para os outros, não é? Bom, eu, Fernando, aprendi técnicas para me harmonizar, já fiz cursos de apometria e outros dentro da área holística para entender como trabalhar e harmonizar os corpos sutis, os chakras, fazer encaminhamentos, encerrar conexões nocivas, mas realmente isso leva um pouco de tempo e às vezes a nossa mente, o nosso emocional não estão em condições para poder se concentrar e fazer. Foi por isso que quando eu desenvolvi esse instrumento, essa ferramenta de trabalho que é a mesa radiônica apométrica, por inspiração, intuição e orientação da equipe espiritual com a qual eu trabalho, aí eu percebi o quão rápido tudo isso pode acontecer. Como no instalar de dedos a gente pode acionar um comando e a própria ferramenta começa a identificar quais são as energias que estão impregnando a nossa aura, os nossos corpos sutis, se existem conexões nocivas estabelecidas entre nós e situações, lugares, ou ainda presenças espirituais, e a própria ferramenta automaticamente inicia os encaminhamentos, encerra as conexões nocivas, purifica a tua aura, purifica seus corpos sutis, purifica os seus chakras. Ergue uma proteção espiritual ao seu redor e garante a restauração dessa paz e bem-estar. É tudo muito rápido e em questão de instantes você
começa a perceber os efeitos e percebe essa harmonia voltar para si. Então você não precisa, quando estiver passando mal, por exemplo, recorrer imediatamente ao seu terapeuta holístico ou ainda ir até um grupo ou centro espiritualista para ali tomar um passe ou para ser ajudado por esse grupo de alguma outra forma com as técnicas deles, se você tiver uma ferramenta que faz isso por você rapidamente. Você pode estar viajando, você pode estar passeando e quando perceber que algum sintoma desconfortável e desagradável começa a surgir em si, mentalmente você se conecta com a ferramenta e aciona o comando. E ela já começa a trabalhar e te harmonizar. Em questão de instantes, você começa a se sentir melhor. Parece mágica, não é? Mas não é mágica nenhuma. Pelo contrário, é conhecimento de técnicas que foram bem estruturadas dentro de uma ferramenta para auxiliar a gente mesmo. E você pode utilizar para si, como ainda se você trabalhar dentro da área holística, ou mesmo que não, que você deseja auxiliar outras pessoas, você vai poder também auxiliá-las, né? Você estará habilitado caso você decida e se comprometa a entender como essa ferramenta funciona, que é ensinada aqui nesse curso de mesa radiônica apométrica. É claro, você não aprende só como funciona a ferramenta, você vai entender como funciona toda a dinâmica espiritual dos nossos corpos sutis, dos nossos chakras e como eles se conectam com toda essa atmosfera energética espiritual a qual nós estamos imersos, né? Deseja saber mais? Então eu convido você a se inscrever no curso de MRA, de Mesa Radiônica Apométrica, e entender como essa ferramenta ela é capaz de rapidamente trabalhar questões muitas das vezes complexas sem que a gente precise se esforçar tanto e ficar acionando voluntariamente, mecanicamente comandos. Basta dar um simples comando e ela começa a trabalhar por você. Não é maravilhoso? Então convido você a conhecer mais e, é claro, se você desejar fazer parte dessa grande equipe de operadores de mesa radiônica apométrica, você ainda vai contar com o nosso suporte. Todo operador faz parte de um grupo exclusivo e fechado de operadores, como uma grande rede de apoio. Assim, se o próprio operador em MRA precisar de um auxílio um pouco mais específico, mais amplo, dentro de alguma questão, ou ainda desejar esclarecer alguma dúvida, então todo o grupo vai estar ali para ele podendo contribuir. Nós uns com os outros e, é claro, contando também com o meu suporte e o meu conhecimento. Convido você a vir fazer parte desse grupo, dessa grande equipe que cada vez cresce. Esse grupo de operadores em MRA.